Meio ambiente e cidadania é um dos temas bem cobrados na prova teórica do Detran. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você uma revisão, um super resumo com dicas, com macetes e com as questões mais cobradas na prova teórica do Detran, para você poder obter aprovação, passar de primeira, quem sabe gabaritar a sua prova. E se porventura você fez a prova e não deu certo, a dica que eu te dou: foca nas revisões, nos vídeos de revisão, principalmente legislação e direção defensiva, que tem, né, o maior peso aí na prova teórica do Detran, e também das outras revisões dos outros temas. Mas claro, antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário e compartilhar esse canal com todo mundo. E a gente vai começar a nossa revisão falando dos órgãos do sistema de trânsito. Então nós vamos ter o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Nós vamos ter o CONAMA, que é o que cai com maior frequência a sigla, perguntando o que significa CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente; CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente; e o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O que cai com maior frequência é o CONAMA, e ele perguntando para vocês qual é a atribuição do CONAMA, que é essa primeira questão ali. Então, o órgão do governo federal responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos de veículos automotores é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, o CONAMA é o órgão do governo federal responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos dos veículos automotores. E essa questão de baixo é uma que cai com bastante frequência, que ele fala que grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre devido a alguns fatores. 95% dos fatores é a falta de controle emocional do indivíduo. Aí ele pode ter tanto o complemento do descaso às normas e regulamentos, quanto o mau uso dos veículos, que é o que nós vamos ver num slide um pouquinho mais para frente do vídeo. Então, o principal é a falta de controle emocional do indivíduo, pode ser o descaso às normas e regulamentos, como pode ser o mau uso dos veículos. Com relação às fontes de poluição, é difícil cair, mas eu vou dar uma revisadinha para vocês. Lembrando que nesse vídeo vocês não têm todo o conteúdo, tá, pessoal? É uma revisão, é um resumão, algumas dicas, alguns macetes de conteúdos que são mais cobrados. Não significa que vocês vão estudar só esse vídeo. É bom vocês complementarem o conteúdo, dar uma lida no livrinho, acompanhar, né, o vídeo pelo livrinho e, claro, né, fazer os simuladinhos. Então, nós vamos ter dois tipos de fontes de poluição: as estacionárias, que são as fábricas e as indústrias, e as móveis, que são todos os meios de transporte, independente de qual combustível ele utilize. Essa questão aqui fala o seguinte: além dos órgãos especializados que se empenham na preservação do meio ambiente, também são responsáveis todos os usuários das vias, ou seja, motoristas, pedestres e passageiros. Motoristas, pedestres e passageiros. Outro item bem importante são os gases poluentes, e nós sabermos identificar quais deles são os mais poluentes. Em primeiríssimo lugar, e mais poluente de todos, nós temos o diesel. O diesel é o mais poluente. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina. Eu coloquei uma observação que é independente se ela é comum ou se ela é aditivada, porque tem uma questãozinha lá com números romanos que fala que a gasolina aditivada é mais poluente, que a comum não é. Comum e aditivado, o teor de poluição é exatamente o mesmo. Em terceiro, um pouquinho menos poluente, nós vamos ter o álcool. Outra dica, outro macete:
Nos veículos novos e bem regulados, a queima do álcool e da gasolina são semelhantes, ou a emissão de poluentes emitidos pelo álcool e pela gasolina é semelhante. Não é igual, mas é parecido, é semelhante. E em quarto e último, nós vamos ter o gás natural veicular. Eu coloquei em observação que ele é o menos poluente, mas ele é o menos usado. Então, o GNV, que é o gás natural veicular, ele é sim o menos poluente, porém, ele também é o menos usado. Nesses gases poluentes que eu passei para vocês, então nós vamos ter em primeiríssimo lugar o diesel, em segundo a gasolina, tanto comum quanto aditivada, em terceiro o álcool, em quarto o GNV, que é o menos poluente, mas também o menos usado. Pode ser que ele pergunte a emissão de poluentes. Então, o diesel, quando ele queima lá no veículo, ele vai gerar a diazina. Então, a diazina é resultante da queima dos veículos movidos a diesel. Nos veículos movidos a gasolina, o principal é o monóxido de carbono. Nos veículos movidos a álcool, o principal são os aldeídos. E no GNV, que é o gás natural veicular, não vai ter, só vai ter mesmo gás natural veicular. E vale reforçar que é o menos usado e é o menos poluente, ou é o menos poluente, mas também é o menos usado. Outras duas questões. A primeira é uma afirmação correta sobre o meio ambiente. Então, dizemos que a agressão ao meio ambiente, quando se altera o equilíbrio da natureza, como é o caso dos gases e da fumaça dos veículos que se misturam no ar atmosférico. Segunda questão: preservar o meio ambiente é obrigação de todos, como nós vimos lá atrás, motoristas, pedestres e passageiros. Todo condutor deve contribuir para que o automóvel polua o mínimo possível o ar atmosférico e o meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que, entre outros, é efeito da poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica, ela causa alterações no sistema nervoso central. Nós vamos ver numa outra questão mais para frente que ela vai ocasionar também o agravamento de alguns problemas respiratórios, mas ela também vai ocasionar alterações no sistema nervoso central. Outro item bem cobrado, aliás, dois itens bem cobrados, é o decibelímetro e o catalisador. Ele pode perguntar para vocês qual é a utilização dele. O decibelímetro, ele não é uma peça do carro. Ele é um equipamento, ele é um aparelho que vai estar em posse do guarda, do agente de trânsito, que vai servir para medir o nível de ruídos que são emitidos pelo veículo ou medir o nível da pressão sonora. Então, se cair perguntando o que é ou para que serve o decibelímetro, ele é o aparelho que mede o nível de ruídos emitidos pelos veículos ou o nível, né, da pressão sonora. Já o catalisador, ele é uma peça integrante do escapamento, que fica logo após o motor ali na saída do escapamento dos gases que são resultantes da queima do combustível dentro do motor. O catalisador, como o próprio nome já diz, ele vai catar, ele vai filtrar. Então, o catalisador, ele vai filtrar os gases que são emitidos pelos veículos automotores. E ainda usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, ou seja, que não passem ali pela medição do decibelímetro, que estejam acima, é uma infração grave, penalidade e multa, e a medida administrativa será a retenção do veículo para regularização. Duas questões sobre o meio ambiente que podem cair, aliás, tem três, mas as duas que caem com maior frequência é utilizar som alto, que é uma infração grave com 5 pontos, e atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ou atirar de dentro do veículo na via objetos ou substâncias, que daí vai ser uma infração de natureza média.
que é essa segunda ali do slide. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Ele poderia estar apenas em infração média, como pode estar esse complemento aqui, média, que pode ser considerada irresponsável sobre o ponto de vista ambiental. E essa questão ali em cima eu reforcei para vocês que a poluição atmosférica ela pode causar alterações no sistema nervoso central. Então, a poluição atmosférica, anotem aí, pode causar alterações no sistema nervoso central e, claro, algumas doenças respiratórias, agravar algumas doenças respiratórias, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente no vídeo. Para promover a interação social, é necessário ajuda mútua, a fim de solucionar problemas no trânsito. Para promover a interação social, é necessário ajuda mútua, a fim de solucionar problemas no trânsito. Os problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente são. Aqui, ele quer saber dos problemas que a poluição causa, que essa relação trânsito e meio ambiente ocasiona. Então, vai ser poluição, erosão, agressões contra o meio ambiente. Poluição, erosão e agressões contra o meio ambiente. O outro que eu falei para vocês anteriormente, que são os riscos e os perigos a que estão sujeitos os usuários no trânsito. Estão relacionados com o quê? Com os veículos, com os condutores, a via, o ambiente e principalmente o comportamento das pessoas, o comportamento do indivíduo, o descaso às normas e também o mau uso dos veículos. Essa outra questão aqui, ela dá para nós 3 números romanos e ele quer saber desses 3 quais que estão corretos. Nesse caso, o 1 e o 2, que diz que na condução de um veículo é preciso garantir a própria segurança e a dos demais passageiros. Isso é positivo. E o 2, entender a pluralidade cultural que existe no Brasil permite ao condutor respeitar o outro. Essa pluralidade cultural são os diversos tipos de condutores, o tempo que você dirige, o tipo de veículo que você dirige. Então, 1 e 3 estão corretos. O 2 está errado porque diz assim: para conviver em sociedade, o condutor de veículo deve orientar seu comportamento por regras próprias. Pessoal, não tem como cada pessoa ter uma regra própria, uma vez que todo o trânsito dentro do território nacional, dentro do Brasil, todos os estados, todas as cidades, está dentro do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. É onde tem as regras, as restrições, as obrigações, enfim, tudo o que está relacionado com o trânsito. Então, não tem como ter regra própria. E ali a segunda fala que a educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial. Finalidade primordial é a finalidade principal, que será educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. A educação para o trânsito é um direito de todos e tem por finalidade primordial educar o comportamento dos condutores e pedestres para que haja respeito e cidadania no trânsito. Ó, aqui tem mais aquela outra questão que eu falei para vocês dos fatores que contribuem para um trânsito violento e propenso a acidentes. Então, na anterior nós vimos a falta de controle emocional e o descaso às regras, às normas. Aqui nós temos a falta de controle emocional do condutor e o mau uso dos veículos. Então, a falta de controle emocional é o que causa os maiores problemas no trânsito. E a atitude que você deve incorporar ao seu modo de dirigir é aquilo que é uma atitude positiva, aquilo que você deve fazer no teu dia a dia. Que ao invés de acelerar quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar.
Ao invés de acelerar, quando o motorista pede passagem, diminua a velocidade e deixe-o passar. Se você está gostando desse vídeo, se você está conseguindo entender o conteúdo dessa forma bem simples que eu estou trazendo aqui para você, não me esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e o teu comentário, que eu ficarei muito feliz de responder a todos vocês. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos e adequados no trânsito deve. Aqui, pessoal, novamente, ele quer a atitude positiva, aquilo que você deve fazer no teu dia a dia, que será fazer o uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. E a segunda, ele pergunta: ser cidadão no trânsito é? O que é ser cidadão no trânsito? É ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. O censo de 2000 apurou que 81,2% da população brasileira vive nas cidades. Então, aqui nós temos uma aglomeração de pessoas nas cidades. Esse fato tem contribuído para aquilo que é algo negativo, o que está ocasionando de ruim no nosso meio ambiente, na nossa atmosfera. Então, ele vai piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. Piorar a poluição atmosférica, pois, entre outras coisas, usamos cada vez mais veículos motorizados no transporte de passageiros e cargas. Essa outra questão aqui é bem importante vocês prestarem atenção, porque aqui ele já quer um ato negativo. Diz assim: é dever de todo motorista colaborar para a preservação do meio ambiente. Aqui tá tudo ok, colaborar. Só que olhe a segunda parte da pergunta. É atitude que contribuem para o aumento da poluição ambiental. Se a atitude vai aumentar a poluição, é uma atitude negativa, é uma atitude errada, que vai trazer algo de ruim, que será despejar o óleo usado de motor nas sarjetas das vias públicas. A gente sabe que esse óleo vai trazer vários malefícios, tanto para os animais quanto para o solo. Então, ele quer o que vai aumentar, o que vai piorar, que é despejar o óleo usado de motor na sarjeta das vias públicas. E a segunda diz o seguinte: há algumas décadas que a preservação do meio ambiente passou a fazer parte das nossas preocupações. Sensível a essas preocupações, o atual Código de Trânsito brasileiro prevê medidas para a melhoria das condições ambientais. Dentre elas, cita-se: pessoal, cuidem bem que a preocupação nessa questão aqui está relacionada com a poluição. Então, ele quer saber o que está sendo feito para evitar, para diminuir, para amenizar, que vai ser a fiscalização e a redução dos níveis de poluição atmosférica e sonora provenientes dos veículos. A fiscalização e a redução dos níveis de poluição atmosférica e sonora provenientes dos veículos. Essa questão aqui cai com muita frequência, então é importante vocês irem anotando aí a pergunta e a resposta para facilitar para vocês memorizar e também para fixar aí na hora da prova, para vocês não esquecerem. Atualmente, graças à intensa propaganda, para muitas pessoas a aquisição de um veículo transformou-se em promessa de sucesso e felicidade. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é, notem bem, se nós estamos falando do meio ambiente e ele quer saber que essa aquisição exagerada de veículos
ele vai trazer custos sociais ao meio ambiente, que será o impacto provocado sobre o meio ambiente. É mais carro andando, é mais combustível sendo consumido, é mais poluição atmosférica, é mais poluição sonora, entre outros. Segunda questão, são alguns dos problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente que nós vimos na questão anterior, poluição e agressões contra o meio ambiente. Aqui nós temos outra questão com números romanos também. Nesse caso, os 3 estão corretos e ele quer saber, em relação ao meio ambiente, considere 1. Entulhos devem ser transportados para locais próprios, não se deve jogar entulhos nas vias e suas margens, não, porque isso vai entupir bueiros e quando chover, é bem provável que nós vamos ter enchentes e alagamentos. 2. Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos, sejam químicos, inflamáveis ou tóxico, deve-se procurar isolar a área e impedir que atinjam rios, mananciais e flora. Tem até uma questão que fala de um caminhão lá que derramou um produto na água e o que vai acontecer vai ser que os peixes vão morrer por asfixia. E o terceiro que fala que o espaço público é de todos, portanto, cada cidadão deve fazer a sua parte mantendo limpo e conservado. O espaço público é de todos, portanto, cada cidadão deve fazer a sua parte mantendo limpo e conservado. Então, se cair essa questão, os 3 números romanos estão corretos. Prestem bem atenção nessas duas questões. Por quê? Ambas as duas questões, a de cima que tem o enunciado maior e a de baixo que é pequenininho, ele quer saber o que vai aumentar a poluição, tanto atmosférica quanto ambiental. Então, a primeira diz assim: em relação ao trânsito, colaborar com a preservação do meio ambiente faz parte da direção defensiva. A poluição ambiental é um dos principais problemas que o uso crescente do automóvel traz à sociedade. Todo condutor deve saber que é fator contribuinte para o aumento da poluição ambiental. Aqui, ele quer uma atitude negativa, o que vai piorar, o que vai aumentar a poluição, que será reduzir constantemente a marcha. Reduzir a marcha constantemente vai gastar mais combustível, se gasta mais combustível, vai poluir mais o meio ambiente. Segunda, mesma coisa. Qual das situações abaixo contribui para o aumento da poluição atmosférica? Ele está perguntando o negativo, aquilo que vai prejudicar, que vai aumentar a poluição, que vai contribuir para a poluição, que é transitar com excesso de peso. Então, anotem aí, dica, anotem aí. Aumento da poluição ambiental / atmosférica. Reduzir constantemente a marcha, transitar com excesso de peso. Contribui para o aumento da poluição ambiental / atmosférica. Reduzir constantemente a marcha, transitar com excesso de peso. Anotem, pessoal, é importante vocês assistirem esse vídeo com a apostila em mão, se possível, se vocês não tiver com uma agenda, um caderno, uma folha de papel para vocês fazerem essas anotações, porque são elas que irão garantir que vocês irão fixar o conteúdo e, claro, depois fazer os simuladinhos para testar os conhecimentos de vocês. Primeira questão foi que nós vimos lá no começo, então, o órgão do governo federal responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruídos dos veículos automotores é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, o CONAMA. Contribui para a preservação do meio ambiente. Aqui, notem bem, já é uma atitude positiva. Agora ele quer saber o que vai preservar o meio ambiente, não o que vai poluir. O que vai preservar o meio ambiente? A manutenção preventiva dos veículos. E a terceira, os veículos automotores, ao final de sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente.
Aqui nós vamos ver o motivo daquele consumismo desenfreado lá da outra questão, que vai atingir diretamente o meio ambiente, vai agredir diretamente o meio ambiente. Então diz assim: uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Então, tudo que for possível, destinar à reciclagem para tentar amenizar um pouquinho de todos esses problemas aí que o trânsito, que a utilização dos veículos causa no meio ambiente. Sobre o tema de cidadania, primeiro item, o que é cidadania? A cidadania, ela é um conjunto de direitos e deveres, que podem ser individuais ou coletivos. Então, você vai ter os teus direitos e você vai ter os teus deveres. Você vai ter os teus direitos individuais, você vai ter os teus direitos coletivos. Você vai ter os teus deveres individuais e também os seus deveres coletivos. Então, cidadania é isso, é um conjunto de direitos e deveres individuais e coletivos. Novamente aquela questão que eu falei lá para vocês. Os fatores que interferem no trânsito humano e seguro são falta de controle emocional do indivíduo, mau uso dos veículos e a supervalorização da máquina. Pessoal, anotem essa frase, porque essa frase pode ser muito importante para vocês acertarem de 2 a 3 questões aí na prova teórica de vocês. Eu vou repetir ela pausadamente. Fatores que interferem no trânsito humano e seguro são falta de controle emocional do indivíduo, mau uso dos veículos e a supervalorização da máquina. Falta de controle emocional do indivíduo, mau uso dos veículos e a supervalorização da máquina. Outro item importantíssimo a ser lembrado: prioridade é a defesa da vida. Tem uma questão que fala que você vai ser motociclista, você vai ser motorista, você vai ser passageiro, mas em todas essas situações, qual que é a prioridade? A defesa da vida. Então, a prioridade é a defesa da vida. No trânsito, nós devemos ser tolerantes, amigáveis, avisar e ajudar. Ser tolerante, amigável, avisar e ajudar. Ser cidadão, novamente, ser cidadão é cumprir com seus direitos e deveres individuais e coletivos. Ser cidadão é cumprir com seus direitos e deveres individuais e coletivos. E a educação para um trânsito é direito de todos e dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Educação para o trânsito é direito de todos e dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui eu reuni para vocês as 2 questões que eu falei dos fatores que contribuem para um trânsito violento propenso a acidentes ou a grande parte dos problemas de relacionamento no trânsito ocorre a alguns fatores. Em ambos os casos, é a falta de controle emocional do condutor. Sempre. Primeiro item a ser lembrado: falta de controle emocional do condutor ou falta de controle emocional do indivíduo. E aí nós podemos ter 2 complementos, que pode ser o mau uso dos veículos, a falta de cuidado, a falta de manutenção ou o descaso às normas e regulamentos. Então, falta de controle emocional do condutor / indivíduo, mais o mau uso dos veículos e o descaso às normas e regulamentos. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo a preservação da saúde
e do meio ambiente. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Trânsito é promover o exercício da cidadania. Promover o exercício da cidadania, o que vai ser isso? Para isso se concretizar, propõe-se dentre outras medidas. Então, ele quer saber qual que vai ser esse exercício, que vai ser a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. Promover o exercício da cidadania. Qual que é a medida? A ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. E aí vem o complemento da questão de cima, que o grande objetivo será a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, resumindo, a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito, para que nós possamos ter a preservação da saúde e do meio ambiente. Lembrando, pessoal, mais uma vez que aqui vocês não têm todo o conteúdo, a gente deu uma revisada no conteúdo e eu trouxe para vocês as últimas questões que caíram sobre o tema meio ambiente e cidadania nos últimos 3 meses. Então, todas as questões que caíram nos últimos 3 meses está aqui. Vocês perceberam que algumas estão repetidas, são as que caíram com maior frequência. Então, organizar e participar de ações comunitárias, aprender cuidados específicos, tais como primeiros socorros, praticar a direção defensiva, envolver-se na defesa e preservação do meio ambiente, são formas de exercer a cidadania. Segunda questão, diante da relação ser humano, meio ambiente, veículo, pode-se afirmar que. Aqui a pergunta, ela fica um pouco vaga. Então, vocês vão ter que ler as alternativas e identificar a que fala que lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Anotem aí. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Considere a seguinte situação. Então, ele vai contar uma historinha para nós que diz o seguinte: o veículo sobre a Rua das Rosas, o veículo sobe a Rua das Rosas e, para aproveitar a mudança do semáforo, acelera para entrar na Rua das Hortênsias, quase atropelando uma mulher e seu filho que tentavam atravessar a rua. Ao perceber uma tentativa de reclamação das quase vítimas, o motorista acelera gritando palavrões. Olha a situação chata que deu ali. Ele acelerou para passar o sinal, ele quase atropelou 2 pessoas e ainda acelerou gritando, palavrões. E aí ele quer saber, a situação descrita demonstra principalmente que alguns condutores, então ele quer saber o que os condutores têm para ter uma atitude como essa do condutor acima, que será agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Agem por impulso, desconsiderando as outras pessoas. Tem até uma outra questão que não caiu nesses últimos dias, que fala sobre estacionar o veículo na calçada. É a mesma coisa, você está esquecendo que as outras pessoas também têm os seus direitos e os seus deveres. Aqui, pessoal, eu reuni aquelas 2 questões que eu falei para vocês, que a fumaça, que a fuligem, que a poeira vai ocasionar. Ela vai no ser humano, em nós, pessoas, agravar quadros alérgicos de asma, e nas estruturas, nos prédios, nos edifícios, ela também vai causar problemas, que vai ser danos a estruturas e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Então, vamos ler a questão lá. Realizar eficiente manutenção preventiva dos veículos faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Então, aqui ele começou falando da
da parte positiva de fazer, né, a correta manutenção do teu veículo. Porém, cuidem que na sequência ele já muda. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem. Sabe aquela fumaça preta? O que essa fumaça preta causa? Ela pode agravar quadros alérgicos de asma. E na segunda ele já vai direto ao ponto. O material particulado, que é a fumaça, a poeira e a fuligem, provenientes sobretudo dos veículos movidos a diesel, que ele já falou até o qual veículo que polui mais, que é o diesel. Causam inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também. Então, o problema do ser humano é agravar quadros alérgicos de asma. Porém, ele vai causar danos à estrutura e fachadas de edifícios, contribuindo para a deterioração do patrimônio histórico e cultural de muitas cidades. Então, além de agravar quadros alérgicos de asma, ele causa danos a estruturas e fachadas. Uma afirmação correta, notem bem. Agora ele fala de uma afirmação correta sobre o meio ambiente é aquela questão que nós vimos lá no começo também. Dizemos que a agressão ao meio ambiente, quando se altera o equilíbrio da natureza, como é o caso dos gases e da fumaça dos veículos que se misturam ao ar atmosférico. Dizemos que a agressão ao meio ambiente, quando se altera o equilíbrio da natureza, como é o caso dos gases e da fumaça dos veículos que se misturam ao ar atmosférico. Novamente falando das partículas sólidas, poeiras e fuligem formam o agente poluidor popularmente conhecido como fumaça preta, que pode causar sérias doenças respiratórias. Essa fumaça é liberada em maior quantidade por... Pessoal, parem para pensar. Quais são os carros que, quando aceleram, tem aquela maior quantidade de fumaça preta? Os veículos mais pesados. Por quê? Os veículos mais pesados, eles são movidos a diesel, porque ele é um combustível mais forte, tá? Só que esse combustível mais forte, ele vai gerar essa fumaça preta. Então, os veículos que vão produzir essa fumaça preta são os caminhões e ônibus desregulados que usam óleo diesel como combustível. Lembra que nós vimos lá no começo que o óleo diesel ele é o mais poluente de todos, justamente porque ele gera essa fumaça preta. Aqui nós temos uma questão falando apenas dos combustíveis. Então, ele diz o seguinte: a poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis, ele quer saber sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se. Ele quer saber quais destes números romanos estão corretos. Já adianto que é o 1 e o 3, que eu vou ler primeiro. A substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição? Sim. Por quê? O diesel e a gasolina eles estão em primeiro. Lembra aquela tabelinha que nós vimos lá anteriormente? Eles estão em primeiríssimo, primeiro e segundo lugar na escala de poluição. Enquanto o GNV, que é o gás natural, está em quarto. Então, sim, isso é uma medida eficiente. E a 3 diz que, nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes. São ou não são? São. Lembra que nós vimos no segundo slide ali dos gases poluentes que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes da gasolina e do álcool são semelhantes? Então, sim, é positivo. A 3 está errada porque ela já começa errada falando que o diesel é o menos poluente, que não é. O diesel, ele é o mais poluente de todos. Novamente, ele vai falar da preservação do meio ambiente
e vai falar do efeito dessa poluição atmosférica, que será as alterações do sistema nervoso central. Então, além de agravar quadros alérgicos de asma, causar danos a estruturas e fachadas de edifícios, ele causa alterações no sistema nervoso central. E a segunda questão diz o seguinte: realizar eficiente manutenção preventiva dos veículos faz parte da direção segura, bem como contribui para a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que quanto melhor a queima de combustível, menos o motor do automóvel polui. Por isso que vocês não podem fazer arrancadas e frenagens bruscas, porque vai queimar mais combustível e vai poluir mais. Não pode andar com excesso de peso, porque vai queimar mais combustível e também vai poluir mais. E ele continua: um dos gases poluidores é o dióxido de enxofre, que está presente na combustão do óleo diesel. Então, o dióxido de enxofre, ele está presente na combustão do óleo diesel e também da combustão do óleo diesel, nós vamos ter a diazina. Então, caso pergunte, qual é o veículo que vai emitir a diazina? Os veículos movidos a diesel. Diesel, diazina, diesel. Espero que esse vídeo seja benção na vida de vocês, que esse vídeo possa agregar conteúdo para garantir a aprovação, ou quem sabe, né, até vocês gabaritarem a prova teórica do Detran. Então, um super resumo com dicas, com macetes aí do tema meio ambiente e cidadania. E claro, né, antes de eu terminar esse vídeo, eu vou reforçar, se caso você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like, o teu comentário, compartilha esse canal com todo mundo. E gratidão a todos que assistiram esse vídeo até aqui, gratidão pela vida dos mais de 20 mil inscritos aqui no nosso canal, e claro que eu vou continuar desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas, e lembrem-se, se ninguém acredita em você, eu acredito, e se ninguém estiver orando ou torcendo por você, eu estou torcendo e orando pela vida de todas as pessoas que passarem por esse canal, e eu tenho certeza que você vai obter sucesso, que você vai ser aprovado na prova teórica do Detran. Um abraço bem apertado, bem carinhoso da Prof. Filomentes, e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.